Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando nosso canal mais uma vez. Eu sou Esmeraldino. Hoje eu estou com um amigo aqui, o Lucimar, que não falou seus comentários ontem acerca do jogo. Então trouxe ele aqui para a gente bater um bate-papo legal. Lucimar, o Goiás ontem empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 jogando em casa, mas o time jogou bem. O que você achou? Quais foram as suas impressões? Lógico que em termos de pontuação não foi tão bom assim, mas eu gostei da garra do time. O que você achou do jogo de ontem? Ô, Cássio, boa tarde, primeiramente, né? A respeito do jogo, eu vi um jogo muito truncado, né? Muito truncado por ambas as equipes, né? Porque, devidamente àquele jogo truncado, não teve muita possibilidade de ataque. Foi um jogo muito truncado dentro de campo, muitas faltas, assim, a arbitragem também não foi muito legal. Não sei se vocês concordaram aí com o árbitro da partida. Ele travou muito o jogo, marrou muito o jogo. Tinha que ter dado mais alguns minutos a mais, né? Ele não deu. Então, eu vi um jogo equilibrado taticamente, mas sem muitos lances de gol, né? Mas com muitas faltas, entendeu? E jogo truncado, não foi um jogo bonito, aquele jogo que os torcedores gostariam de ver, né, Cássio? Aquele jogo, muitas faltas, e o juiz marrando muito o jogo. Então, eu tenho nessa minha expectativa sobre o jogo de ontem, é isso aí. Eu vi um jogo muito pegado também. Eu acho que isso aí foi característica do jogo. Eu gostei da arbitragem, tá? O juiz parou muito, mas na minha opinião, porque teve sim muitas faltas do jogo. Brigando muito, né? Não sei se pelo protesto da torcida, os jogadores mordendo o tempo todo, preenchendo cada espaço do campo e brigando por ele. Então, para mim, foi uma característica do jogo. Algum ponto em específico da arbitragem, porque você não gostou só por essas pequenas paralisações durante o jogo? Você está perguntando a respeito das paralisações do árbitro, né? Sobre alguma falha dele, você está perguntando? Porque você falou para mim que não gostou tanto da arbitragem. Foi só por questão mesmo dessas faltinhas pequenas, ou você considera algum lance polêmico, algum lance capital que ele deixou de apitar? Cássio, não, isso ele foi bem. Eu estou falando do aspecto dele ter marrado muito o jogo. Teve hora que ele deu uma falta lá, ele ficou mais ou menos ali uns 4, 5 minutos para bater uma falta. Aquilo, o jogador irrita com aquilo, perde aquele momento instantâneo do jogo, aquela emoção, parece que trava o jogo, sabe? Você entende como é que quer dizer? E aquilo prejudicou o Goiás naquele lance ali, que ele estava esperando bater uma falta. Então eu vejo nesse aspecto só, né, que o árbitro falhou e tinha que ter dado mais pelo menos, parece que ele deu só 8 minutos, ele tinha que ter dado no mínimo mais 10 minutos de acréscimo, e não deu, né? E é esse aspecto. Agora, sobre a arbitragem normal, ele foi bem, né? Sobre a falta, tudo, as expulsões foram todas normais, que eu vi isso nele, né? Só nesse aspecto mesmo. Eu concordo com você que o acréscimo deveria ter sido maior, até porque ali no momento, no final do jogo, já teve a expulsão ali do zagueiro do Atlético Mineiro no lance envolvendo o Marguinhos, e o lance ficou parado para revisão ali uns 4 minutos. Então, se ele deu 8 minutos de acréscimo, descontando esses 4 minutos aí que o jogo já estava parado, foi 4. A gente teve muitas alterações, né? Como você falou, o jogo muito picado por falta. Então, eu acho que 10 minutos cairia bem. Mas, mudando um pouquinho o foco aqui, a gente já discorreu ontem sobre o jogo, né? Vamos falar um pouquinho do Armando Evangelista, porque, na minha avaliação ontem, foi o melhor comando dele, né? Comando não é a palavra correta, assim, foi o melhor jogo do Goiás sob o comando do técnico Armando Evangelista, na minha opinião. O que você achou? Cássio, eu estou vendo no Armando Evangelista, o nosso novo treinador, a cada jogo uma evolução, sabe? Ele é aquele tipo de treinador, ele não é aquele treinador que o nosso futebol brasileiro tem, ele tem um jeito de ser dele, treinar suas equipes, estilo europeu, né? Então, não é de um dia para outro que ele vai conseguir a organizar esse time, que na verdade o elenco do Goiás ainda é um pouco
assim, um elenco taticamente fraco ainda, está em evolução com as novas chegadas de alguns jogadores. Então ele está tentando o possível a fazer esse elenco jogar futebol, mostrar um futebol mais envolvente, né? Que até o momento teve e está tendo muito altos e baixos, mas pelo jogo de ontem e antes também o jogo do Santos, eu vi uma evolução já e um dedo do nosso treinador Armando Evangelista. Eu creio que da agora para frente a tendência é ir melhorando e a gente possa sair dessa, né? Porque eu estou vendo, não sei se vocês veem, eu estou achando uma evolução boa do Armando Evangelista no comando do Goiás. E contra o Santos mesmo, a gente fez um segundo tempo muito interessante, né? O primeiro, assim, várias falhas individuais, mas no segundo tempo o Goiás foi outro time, somando com o jogo de ontem, você pode considerar 3 tempos bons, os 3 últimos tempos do Goiás são bem jogados, vamos dizer assim, né? Foram, assim, o Goiás, principalmente lá, naquele jogo que tá contra o Santos, eu vi aquela evolução no segundo tempo. A gente cresceu no jogo, conseguimos aquela evolução de empatar o jogo, né? E a gente todos naquela expectativa, até comentei com muitos, vocês torcedores, que eu lembro de um jogo de Goiás de 4-4, Goiás de Santos com Pelé e companhia, que foi lá na Vila Belmiro, foi em 74, se eu não me engano. Então nós torcedores, os mais velhos, que vamos ficar nisso. A vitória seria melhor, né, Cássio? Mas a gente queria que ficasse pelo menos aquele empate, que seria um empate histórico para a gente, pela evolução do time dentro de campo. E aí isso não aconteceu porque teve um dedo do árbitro lá fazer aquilo que prejudicou nós, o Goiás, em muitos aspectos, porque foi injusto aquilo que aconteceu. Mas depois disso, a gente fizemos esse jogo aqui, ontem, né? E eu vi que tem um dedo, sim, do nosso treinador, o Armando Evangelista, e pode esperar uma coisa aí, galera, o Cássio. A gente vai sair dessa. Você pode contar isso, certeza. A gente precisa do quê no momento? A gente está precisando, sabe do quê, Cássio? De uma sequência. Essa sequência pode ser o quê? 2, 3 jogos bons, assim, porque a gente jogou bem contra o Santos e ontem também, mas não conseguimos a vitória, né? Seria interessante, pelo menos mais 2 vitórias seguidas, no mínimo, uma sequência boa para a gente deslanchar mais na frente, entendeu? Você lembrou desse jogo histórico aí, Goiás 4, Santos também 4, lá na Vila, né? O Lucinho, grande jogador do Goiás, ídolo da torcida esmeraldina, estava nesse jogo, é meu vizinho aqui, grande Lucinho. Um abraço aí para você que deve estar acompanhando nosso canal também. Lucimar, tivemos algumas estreias já no jogo contra o Santos, né? O caso ali do João Gomes, o centroavante, o Anderson Oliveira e o Oyama. Ontem também entrou o Alano. Você está gostando da estreia de jogadores? De forma breve, para não estender muito o vídeo, o que você está achando aí das estreias? Das estreias, o Alano não estreou lá contra o Santos, né? A estreia foi ontem aqui. Daquelas estreias lá, eu gostei da estreia do nosso atacante lá, o João Magno, né? Mostrou João Magno, eu chamo ele de João Gomes. João Magno, gostei muito do jogo dele lá, inclusive fez um gol. Gostei também do Anderson Oliveira, né? É um jogador versátil que atua bem ali pelo lado do campo também, tem um bom domínio de bola, aquele jogador versátil que parte para cima. Então eu vejo nele um jogador que pode agregar sim junto com o nosso elenco. O Alano é aquele jogador muito técnico, né? Que tem aqueles passos largos, ele corre mais, é um que atua muito pela beirada, então é aquele jogador técnico. A gente precisa também de um jogador técnico como ele, que a gente tem um jogador aí que é muito cisca, que eu falo, igual o Alisson e outros ali, o próprio aquele argentino lá, o Palácio, e ele é aquele jogador técnico, é aquele tipo de jogador que a gente estiver vencendo um jogo, ele sabe prender a bola, fazer o rodopio e prender e amarrar o jogo para a gente terminar o jogo com a vitória. É isso que eu vejo nele, o Alano. Não é dos piores, não. Tem que ver mais jogos, mas gostei do futebol dele ontem também. Quem quiser ver a minha nota em relação a esses jogadores, pode acompanhar o pós-jogo do jogo de ontem, já está no canal, tá?
Você mencionou o nome aí do João Gomes, que marcou o gol lá na Vila. Ontem ele quase marcou de novo, né, Lucimar? Quase vai para a rede de novo. Exatamente, com um belo cruzamento, né, do nosso Vinícius, né, que começou bem ontem, Vinícius. Começou bem. A gente espera, mas só que é aquele tipo de jogador ainda que está devendo, mas é devido às contusões que ele teve, ele ainda não está 100%. Mas ele vai voltar a jogar bem. E aí aquela foi sorte do goleiro, porque ele estava na jogada, né, e foi muito queima-roupa, né, porque eu creio que se a bola viesse mais um pouco atrás, ele tinha aquela boa estatura, né? O João Gomes podia ter escolhido o canto do lado esquerdo. Então, como foi tipo queima-roupa. Mas ele estava sem ângulo, né? Ele estava sem ângulo para finalizar, foi bem na jogada o goleiro do você pode observar que o goleiro fechou ele bem assim, de frente a frente. Se tivesse um espaço para ele deslocar, seria gol, ia ser um golaço, né? Mas de todos os aspectos, o Cássio, foi bom aquele futebol de ontem do Goiás não foi aquele futebol bonito, vistoso, mas o que a gente viu? Garra do jogador, a defesa muito, aquela boa pegada que muitos a gente não via e ontem a gente viu. Você vê que o nosso jogador lá, o jogador deles, quer dizer que é o Hulk, o menino lá, o nosso zagueiro, acabou com ele. Ele não fez nada. Jantou ele ontem. Exatamente. E a gente tem que analisar isso aí também, cara, porque o futebol ontem não teve. Os goleiros quase não defenderam. A zaga deles também foi muito eficiente, a nossa também foi mais eficiente, então aquele jogo truncado, né? E o gol seria um gol para quem fosse vencer, esperando que fosse nós, mas não deu. Era igual o Willis tinha frisado aqui, né, que podia ser de 1-0 sofrido, né? Mas não aconteceu. Mas o importante é que nós pontuou, né? Não perdemos, que seria pior para nós, né? Claro. Galera, lembrando para você que está curtindo nosso bate-papo aqui, a gente vai estar sempre trazendo um conteúdo informal, como esse também, não tem roteiro aqui, não tem script, é só um bate-papo entre amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Goiás, compartilha e vamos para frente, vamos apoiar a gente, pode comentar, deixar sugestões para próximas pautas aqui embaixo nos comentários, tá? A gente falou das estresses, por um lado o Goiás está ganhando alguns jogadores, tem perdido alguns. Está surgindo um burburinho aí na internet nos últimos dias de que o meia Palacios, o argentino Julián Palacios, ele não estaria machucado, mas estaria sendo vetado de alguma forma pela diretoria ou pela comissão técnica. Ele e o Zé Ricardo que foi muito mal lá no jogo da Vila Belmiro contra o Santos, e ontem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Então, eles se acredita que eles podem estar sendo vetados de alguma forma pela direção, pela comissão técnica, ou é uma opção técnica do treinador Zé Ricardo fora, e o Palacios, é verdade essa contusão dele, o que você acha? Cássio, eu vejo, sobre o Zé Ricardo, eu vejo que foi tipo mesmo um castigo do treinador devido àquelas falhas grotescas dele lá. Já contra o Palácio, não, eu creio que foi uma contusão mesmo, muscular, né? Eu vejo que só isso que o treinador afastou, não afastou o Palácio como no jogo de ontem, nem nada, através de algumas coisas de extracampos dos dois, não. Pelo mau desempenho do próprio Zé Ricardo, né, que foi no jogo contra o Santos, né? E do Palácio por motivo de contusão mesmo, que eu imagino que foi por causa disso aí, não foi problema extra-campo, não, eu acho que não foi. Eu concordo com você, tá? Então, para finalizar aqui, o vídeo já está ficando muito longo. O meio-campo, a gente tem vários jogadores, eu considero que é o melhor setor do Goiás pela quantidade de opções, tá? Lógico que assim, eu acredito que a defesa é mais consistente, mas o meio-campo tem mais algumas opções técnicas. O William Oliveira, eu acredito que ele tem sido o homem de confiança do técnico Armando Evangelista, eu não acredito que ele vai sair, mas a gente tem o Oyama, que ontem não foi brilhante, mas tem qualidade técnica, né? O Morelli fez uma partida absurda, para mim não pode ser reserva nesse time. Tem o Guilherme Marques voltando de contusão, voltando de suspensão no próximo jogo, e aí sim, voltando de contusão, a gente tem o Dieguinho, que pode estrear aqui em alguns jogos, ainda está se recuperando, vai ter aquele período de transição, mas em determinado momento ele vai estar à disposição do treinador.
E tem o Zé Ricardo, em que pese, assim, falhou em alguns jogos, principalmente nos últimos, o desempenho dele caiu bastante, mas, na minha opinião, não é aquele jogador descartável, aquele jogador horrível, é um jogador que sabe jogar futebol, mas precisa de alguém para conversar com ele. Então, só para finalizar, Lucimar, qual que é o meio-campo ideal do Goiás hoje? Né? Hoje não, perdão. Vamos supor que o Dieguinho está de volta no time para a gente ter um esboço melhor. Dieguinho está de volta, qual que seria o meio-campo ideal do Goiás hoje? Lembrando que o Armando Evangelista forma um meio-campo com 3 jogadores, tá? O caso porque com a ausência do Dieguinho, claro que se ele tivesse 100%, ele seria titularíssimo, né? Mas eu vejo ainda o menino lá, o William Oliveira, eu coloco ele, que jogou bem ontem, né? Ele é aquele tipo de jogador que... Ele é um terceiro zagueiro ali, né? Ele joga bem. Se colocar ele zagueiro, ele joga a mesma coisa. Nesse aspecto, ele é bom. E eu vejo ainda com ele, com a ausência do Dieguinho, o William Oliveira, né? Morelli e na frente a volta do Guilherme, né? Marques. Guilherme Marques, né, que eu vejo. Vai deixar o japonês no banco? Eu vejo assim, porque não tem como jogar com 4, né? Porque no caso aí já tem o William Oliveira e o Morelli, né? O terceiro meio de campo não é o Guilherme Marques. É isso que eu tô falando. Aí não tem como. Aí no caso, se colocar o Oyama, né? Vai ficar com 4 meio de campo. Ou eu tô errado? Ou como é que é isso aí? Mas é mais ou menos. Você está certo, assim, analisando assim, o esquema do treinador, ele gosta de 3 homens no meio campo, sendo 2 volantes, né? Um deles faz uma cobertura ali maior da defesa e um deles com maior mobilidade ajuda. Então, nisso daí ele joga com 3. Mas se eu pudesse fazer diferente, né, na minha condição como treinador, se eu tivesse a oportunidade, eu tiraria um atacante e colocaria o meio. Mas indo para a realidade, eu vou colocar qual que eu acho que seria o meu meio. Difícil, tá? Para mim, o Morelli foi de longe assim, o cara mais regular do meio campo do Goiás esse ano. Ele, para mim, não teve aquele momento que ele ficou oscilando altos e baixos, não. Ele, para mim, sempre foi um jogador regular. E o William Oliveira é o homem de confiança do treinador. Então, eu acredito que, baseado nisso aí, vai ser o Morelli, o William Oliveira, ou Oyama, não sei, difícil, muito difícil, polêmico, né? Eu não vou entrar no mérito do que o treinador deve escolher, mas hoje, né? Hoje, Morelli, Guilherme Marques fazendo 10, William Oliveira e o Oyama. 4 no meio de campo, eu tiraria um dos atacantes que, para mim, é o setor mais fraco, né? Mais fraco do time. E quando o Dieguinho voltasse, aí, o treinador que se vira é um problema bom para ele. Então é isso, Lucimar. Vamos finalizar o vídeo aqui, tá grande. Obrigado por esse bate-papo, por participar aqui com a gente. Eu acho que foi bem informal, bem produtivo, bem legal. Então fica com Deus, um abraço para você, um abraço aí para a Nação Esmeraldina, manda um salve aí para quem está assistindo a gente. Obrigado, Cássio, pela bela apresentação nossa aqui, mais uma live, e não deixe de clicar lá, né, deixar o seu joinha, né, para a gente participar mais vezes, e publique isso aí para todos, para quem quiser assistir, e para toda a Nação Esmeraldina, né, que merece assistir a gente com toda... dando nossa força, nossas opiniões aqui, e vamos para mais um jogo que vem sábado ou domingo, né, contra o Cruzeiro. Obrigado a todos. Com Deus. Obrigado, galera. Fica com Deus. Obrigado por ter acompanhado a gente até agora.